Muito bom dia, são 11h04 e é com muita alegria e com muita satisfação que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Exija Seus Direitos, ao vivo para toda a bela e querida cidade de Manaus e para vários municípios do interior do estado através da Band Amazonas, a TV mais popular do nosso estado. Hoje é quarta-feira, ontem não apresentei o nosso programa, estava em Brasília, numa reunião do nosso partido. E daqui para frente será assim, tomo posse no dia 1º de fevereiro de 2015 como deputado federal. Ontem uma grande movimentação tomou conta do Congresso Nacional, muitas manifestações ocorreram, parlamentares se engalfinhando, pessoas detidas pela Polícia Legislativa, muito protesto ontem em Brasília, exatamente pela votação de um projeto que é, na verdade, um arranjo administrativo por parte do governo federal. Mas o clima ontem estava muito quente em Brasília, muitas pessoas exaltadas, muitas manifestações. Isso é o reflexo ainda da eleição, muita gente ainda não desceu também do palanque. As pessoas precisam saber ganhar e precisam saber perder. Muita gente ontem financiou arruaceiros, pagou pessoas para irem até as galerias do Senado e da Câmara Federal, exatamente para tumultuar a sessão, xingaram uma senadora do estado do Amazonas, enfim, uma baixaria tremenda ontem. Isso é o reflexo daqueles que não sabem perder uma eleição. Infelizmente é assim. A pessoa tem que saber lidar com vitória e também com derrota. Nós vivemos num processo democrático e o Brasil apanhou muito para chegar nesse momento democrático que nós estamos. A diferença um tanto quanto apertada entre Dilma e Aécio aflorou os ânimos no Congresso Nacional, em muitos segmentos da sociedade brasileira. Esta matéria que está sendo votada agora, possivelmente agora pela manhã, já na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, nessa sessão conjunta do Senado e da Câmara, pode ainda trazer sérios transtornos à imagem da classe política de uma maneira geral. Eu não consigo entender como pessoas que se dizem inteligentes financiam ainda esses arruaceiros, baderneiros, pessoas que vão a essas manifestações, que não sabem nem o que está fazendo lá, motivada que foi tão somente pela questão financeira. Tomara que a sensibilidade fale mais alto, que nós tenhamos a tranquilidade dentro das casas legislativas maiores do Brasil, que são Senado e Câmara dos Deputados, e que aqueles que forem favoráveis votem favoráveis, aqueles que sejam contrários que votem contrariamente, mas dentro do respeito, da disciplina e principalmente da ética que deve nortear um representante da sociedade brasileira. Nós estamos falando de pessoas que foram eleitas para representar uma sociedade inteira, um país inteiro. E esse comportamento de alguns parlamentares, extremamente condenável, inclusive, não combina com o processo democrático no nosso país. São 11h07. Hoje nós vamos rever no nosso programa mais um sonho realizado. Através do nosso quadro A Hora da Esperança, vocês vão rever a história da Dilean. É uma ex-drogada, vivia na rua, mãe de 5 filhas. É uma história muito complicada e foi graças à sua fé em Deus, graças aos seus filhos, graças à sua coragem, que ela escreve, com a ajuda do nosso programa, uma nova página em sua vida. E nós vamos tentar coroar hoje esse novo momento, esta superação, este exemplo desta jovem, através do nosso quadro A Hora da Esperança, desta quinta-feira. Vocês vão ver hoje um cidadão que procura o programa Exija Seus Direitos para denunciar a empresa Amazonas Energia. Segundo esta pessoa que procurou o nosso programa, ele quer construir a sua garagem, mas um poste da concessionária não estaria permitindo. Este morador da Travessa Túlio, no bairro Vila da Prata, procurou a nossa equipe, pois ele está em meio de um impasse. Em frente à sua residência, existe um poste que, segundo ele, está atrapalhando a entrada do seu veículo.
Vamos rever também mais um trechinho da nossa aventura, do nosso desafio pela BR-319 no último final de semana, quando, na companhia de um grupo de amigos, de empresários, nós conseguimos transpor os mais de 870 quilômetros de muita lama, de muito buraco, 106 pontes, uma estrada fantasma que o estado do Amazonas todo, o estado de Roraima, o estado de Rondônia, sonham em ver revitalizado. A edição dessa quarta-feira do Exija Seus Direitos vai começar agora com o nosso quadro Procura-se. Onze horas e 10 minutos, a dona Manelina Borges Seixas veio ao nosso programa na esperança de reencontrar a sua prima Lucineide Seixas da Silva, que ela não mantém contato desde 1985. Ela é natural de Oriximiná, no nosso querido e vizinho estado do Pará, reside em Manaus há 20 anos. Os pais biológicos da Lucineide se chamam Gersi Pantoja e o senhor Sinamô da Silva Bó. Eles não chegaram a se casar. Sem condições de criar a filha, a filha Lucineide, os pais lhe deram para os tios Maria Custódia Seixas da Silva e Raimundo Lopes Seixas da Silva, infelizmente já falecidos. Foi criado em uma comunidade chamada Maria Pixi, em Oriximiná, no estado do Pará. No ano de 85, a Lucineide veio para Manaus para trabalhar com a família do seu Antônio Granda. Desde então, desde 1985, que eles perderam o contato. No mês de abril deste ano, a Manelina foi até o estado do Pará, mas ninguém tem mais nenhum tipo de informação. Então, a Manelina Borges Seixas entrou em contato com o nosso programa na esperança de tentar informações que levem ao paradeiro de sua prima, Lucineide Seixas da Silva. Elas não se veem desde o ano de 1985. Se você tiver alguma informação, os telefones estão aí da produção, 3307-0423, ou você pode mandar o seu WhatsApp para 99419-0784, WhatsApp do programa Exija Seus Direitos. 11 horas mais 11 minutos, o cidadão procurou o programa Exija Seus Direitos para que o programa pudesse intermediar um problema que ele tenta resolver há muitos anos e não consegue. Segundo esse cidadão que mora no nosso querido bairro Vila da Prata, na frente da residência dele tem um poste. Ele já entrou em contato várias vezes com a concessionária Amazonas Energia, ele quer remover aquele poste dali, ele quer fazer a sua garagem e não consegue. E a última informação que ele recebeu da concessionária é que ele teria que pagar R$ 2.500 para que o poste fosse retirado. Indignado e revoltado com esta situação, ele pediu auxílio do nosso programa. A equipe de reportagem foi até a Vila da Prata. Os detalhes nós vamos acompanhar direto na reportagem. Este morador da Travessa Túlio, no bairro Vila da Prata, procurou a nossa equipe, pois ele está em meio de um impasse. Em frente à sua residência existe um poste que, segundo ele, está atrapalhando a entrada do seu veículo. E nós vendo que esse poste está irregular, e eu liguei para a ouvidoria da Amazonas Energia, e eles mandaram protocolar um protocolo lá no setor da 7 de setembro, do protocolo. E depois de vários dias nós recebemos a resposta, dizendo que se nós quiséssemos tirar o poste, tinha que arcar com R$ 2.051. E nós não temos, nós não vamos, né? Não temos esse recurso. E nós queremos saber qual é o direito ou o dever da empresa. Se é nós mesmos que temos o direito de pagar ou se é a empresa que tem o dever de tirar. Porque está atrapalhando na frente, né? bem na frente da casa, e não tem como manusear um carro aqui. Mesmo para estacionar na beira da calçada não tem como. E até para avaliar com a garagem aqui, não vai ter como sair e entrar. E nós queríamos uma resposta do deputado Marcos Rota, né, que agora é deputado federal, e ele como presidente da Defesa do Consumidor, nós esperamos uma resposta. Sim ou não, o dever é nosso, se é direito da empresa tirar. Eu quero que ele nos dê essa resposta, por esse telefone ou pela televisão, que sempre a gente assiste. O morador disse que já foi até a Amazonas Energia, porém a empresa explicou que para fazer a retirada do poste, ele teria que pagar a quantia de R$ 2.050. José Mauro gostaria de saber do deputado Marcos Rota se essa cobrança está correta e como ele deve proceder. Bom,
a situação é uma situação muito delicada, é um caso antigo, né? Vocês viram ali pela construção e pelas condições do poste. O programa deveria ter ido até a concessionária Amazonas Energia, o programa não foi. E parece que entraram em contato com a concessionária, que ficou de enviar uma nota, também não enviou. Mas o certo é que nós precisamos encontrar uma alternativa, né? Não dá mais para que ele e a família dele continuem com esse poste bem em frente à sua residência. Acho que um pouquinho de boa vontade da concessionária poderia se remover um pouco o poste para frente ou o poste para trás, acabando com o problema dele e da família dele e não transferindo o problema de lugar. Vejam que tem espaço ali para que possa se fazer a substituição do poste por um outro local. O que falta realmente é um pouco mais de boa vontade por parte da concessionária, que já tem a solução, porém quer cobrar mais de R$2.000 desse cidadão. Nós vamos abrir uma reclamação na Comissão de Defesa do Consumidor, já que o programa não foi até a concessionária, deveria ter ido e levar o problema à concessionária. Nós vamos abrir uma reclamação na Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, vamos chamar a empresa lá, vou fazer questão de tentar intermediar mais um caso na Comissão de Defesa do Consumidor. Nós temos conseguido muitas vitórias lá. São casos, às vezes, muito simples de serem resolvidos e que, às vezes, nós impedimos que os casos adentrem até a esfera judicial. Este é um caso típico de um cidadão que há anos não consegue resolver o seu problema, pode demandar judicialmente, vai entupir a nossa justiça de mais ações sem necessidade. Então nós temos cumprido também esse papel, chamamos as empresas, chamamos as concessionárias, chamamos as lojas, chamamos as empresas com o objetivo de tentar resolver o caso. É claro que ninguém pode ficar no prejuízo. Por isso que nós sempre defendemos o bom senso e, acima de tudo, o diálogo para que juntos a gente possa tentar resolver o caso. Não adianta apenas mostrar o problema. Eu tenho dito isso sempre no nosso programa. Algumas pessoas talvez não tenham ouvido o que eu tenho dito aqui, mas de nada vale a pena a gente mostrar o problema sem que a gente percorra todos os caminhos para tentar resolver. Nós vamos tentar resolver esse caso no seio da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia. Se você tem algum problema, entre em contato conosco também. O telefone é o 3183-4451. 3183-4451, o telefone da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, onde você pode fazer sugestão, fazer denúncias, tirar as suas dúvidas. Nós funcionamos de segunda a sexta, de 8 às 14, no prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, no 4º andar. Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, 3183-4451. 11h17. Na última semana, eu tomei uma decisão de percorrer os mais de 870 quilômetros da BR-319. Há muitos anos, mas há muitos anos mesmo, que nós todos, eu e vocês, telespectadores, temos ouvido que vão refazer a BR-319, que a BR-319 vai ser refeita, que desta vez a classe política vai se unir em prol da BR-319, que agora nós vamos tirar o Amazonas do isolamento, já que nós continuamos sendo o único estado brasileiro que não temos ligação terrestre com o restante do país. Tudo isso nós já ouvimos. Nós já ouvimos governador, nós já ouvimos senador, nós já ouvimos prefeito, nós já ouvimos representantes de Roraima, de Rondônia, de outros vários estados brasileiros, nós já ouvimos o presidente Lula, nós já ouvimos a presidente Dilma, todo mundo já falou a respeito da BR-319. Mas ninguém tinha colocado o pé na lama. E foi isso que nós fomos fazer. Nós fomos colocar o pé na lama para saber a realidade. Porque uma coisa é você discutir um assunto dentro do seu gabinete. Discutir um assunto de Brasília, no interior do Brasil. Outra coisa é você discutir um assunto, conhecendo o assunto, percorrendo o assunto, dialogando com as pessoas que estão diretamente envolvidas nesse assunto. E foi o que nós fizemos na última semana, quando durante 27 horas ininterruptas, nós cruzamos praticamente a BR-319
enfrentando muitos obstáculos, muitos desafios, mas para cumprir com o nosso compromisso de conhecer o problema para tentar depois conclamar o Congresso Nacional, a classe política, a tentar a sua solução. Detalhes direto na reportagem. Que descer todas as vezes que nós avistávamos essas pontes de madeira para inspecionar as pontes, muitos pregos soltos na ponte e muitas madeiras também soltas nas pontes, o que poderia furar um pneu ou fazer com que o carro descesse a ponte abaixo. Então nós tivemos toda essa preocupação. Foram 106 pontes, Otacílio, 106 pontes. Eu levei o meu filho de 15 anos, o Tiago foi contando as pontes. Esta é a situação em alguns trechos da BR-319. Você ainda percebe o asfaltamento original e a sinalização original. Essa ponte estava em boas condições, mas aí a grande maioria dos trechos é dessa forma aí. Intercala-se trechos muito ruins, com muita lama, com muitos buracos, e aí você pega 100, 200 metros de pista original, do asfalto original que foi construído na década de 70. A maioria das pontes está nessas condições. Existe um grupo da Embratel, de funcionários da Embratel. Essa eu não tive coragem de passar de carro, nós passamos a pé essa ponte, porque ela estava balançando muito. A situação é muito complicada das pontes e só não está pior porque funcionários da Embratel fazem, via de regra, manutenção nessas pontes. Agora você imagine se não houvesse manutenção nas pontes. Aí essa Pajero aí foi nota 10, se não fosse essa Pajero, acho que nós estávamos até hoje lá na BR-319. Nós encontramos, inclusive, uma família, passou um trechinho muito rápido ali, uma família que estava numa F1000 atolada há 30 horas. Esse foi o nosso carro que atolou. Esse atrás é meu filho Tiago, ali na frente sou eu. Esse é o Adriano, que quase vai cair ali, escorrega no barro e quase vai cair. Mas nós encontramos uma família que estava nessa mesma situação que a gente aí, só que eles estavam há 30 horas aguardando auxílio. No meio desses quilômetros, depois do Igapoçu até o Maitá, o trecho é assim, nessas condições que vocês estão vendo aí. Muito barro, muita lama, muito buraco. E esta família, que estava inclusive com crianças, a família teve que montar um acampamento e esperar. Eles não tinham mais o que fazer. Eles estavam há mais de 30 horas aguardando com que passasse ali um veículo que pudesse fazer o socorro. E foi exatamente o que nós fizemos, né? Nós falamos sempre aqui no nosso programa em solidariedade, em ajudar as pessoas. E graças a Deus, mesmo depois de 30 horas, nós fomos os únicos, depois de 30 horas, que essa família conseguiu avistar. Nós conseguimos fazer com que o veículo dessa família fosse retirado e eles, creio, que conseguiram cumprir com o seu objetivo, que era chegar próximo à cidade de Humaitá,
numa pequena comunidade próximo ao município de Humaitá. Daqui até o Careiro Castanho, ótimo, vai-se tranquilo. Depois do Igapoaçu, aí é o trecho conhecido como trecho do Meião, do Igapoaçu até próximo de Humaitá, mais de 400 quilômetros, nestas situações que vocês estão vendo aí na reportagem e nas imagens do nosso querido Rambo. Amanhã vocês vão ver a reportagem completa aqui no programa Exija Seu... Amanhã é quinta-feira, né? Amanhã ou sexta-feira, vocês vão acompanhar as imagens do Rambo que aqui está. Queria mais uma vez agradecer ao Rambo, cinegrafista, que não mediu esforços para que nós pudéssemos ter mais de 1 hora de imagens que nós vamos mostrar amanhã na reportagem completa, e depois nós vamos continuar mostrando os desafios da BR-319 aqui no programa Exija Seus Direitos. 11 horas mais 25 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Logo após o intervalo, nós vamos ter a realização de mais um sonho no nosso programa. A história da Dilean, uma jovem senhora que por muitos anos morou nas ruas, perambulou pelas ruas da cidade de Manaus, drogada, vício em drogas, vício em álcool, e graças a um chamamento de um filho, ela foi até a igreja e de lá, graças a Deus, uma nova vida na história dela e da família dela. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. A dona Maria Nice deixou um celular na assistência técnica. Até aí, tudo bem. Essa é uma obrigação nossa, inclusive, que nos é delegada pela legislação maior, que é o nosso Código Nacional de Defesa do Consumidor. Você comprou um produto, o produto apresentou problema, está na garantia, o consumidor tem que levar até a assistência técnica. Lá, a assistência técnica terá 30 dias para resolver. 30 dias. Mas a Maria Nice procurou o Exija Seus Direitos porque há 2 anos ela não recebe o aparelho dela. E é claro que isso fez com que ela se revoltasse com esta situação, não suportando mais conviver com isso, com a morosidade, com as desculpas e com a lenga-lenga da assistência técnica. Os detalhes direto no Rota do Consumidor. Atendemos no nosso programa consumidores com diversas reclamações, lojas, assistências técnicas, supermercados, enfim. Mas o caso da dona Maria Nice é ainda mais grave. Ela trouxe para consertar um celular de marca Samsung no dia 23 de novembro de 2012, aqui na autorizada localizada na Avenida Carvalho Leal. Dona Nice, qual é a explicação que eles dão para a senhora aqui? O que eles dão, que eles mandam eu ligar, aí eu ligo. Tem que aguardar a peça, tem que esperar. Aí a senhora tem que vir aqui na assistência para falar com a atendente ou com a gerente. Quando foi a última vez que a senhora entrou em contato? Foi o mês passado. E qual é o problema do celular? O problema é que deu problema na Tleco, né, nos botões deles. Só isso. E não tem peça até hoje? Até hoje não apareceu peça. Dona Maria Nice veio ao programa para informar que a Samsung cumpriu a parte no acordo, o celular já foi entregue e funcionando perfeitamente desde 2012, que a consumidora tenta solucionar este caso, mas só agora, graças à intervenção do programa, que nós tivemos êxito. Dona Maria Nice, a senhora está satisfeita? Satisfeita. Esperei muito tempo nesse aparelho, então agora estou feliz. Tá? É o programa Exija Seus Direitos, ajudando você a resolver os seus problemas. Caso resolvido. Olha, uma vergonha o posicionamento e a política de algumas assistências técnicas pelo Brasil afora. Eu me recordo que há 1 ano e meio, 2 anos atrás, a própria presidente Dilma disse que ia endurecer as regras com relação à prestação dos serviços das assistências técnicas. Para vocês verem o tamanho do problema que o brasileiro, que o consumidor enfrenta quando precisa de uma assistência técnica. Todos nós temos problemas com os nossos produtos, com os nossos aparelhos. E me parece que quanto mais tecnologia os produtos têm,
mais frágeis eles se transformam. E via de regra, você compra um produto com poucos dias de uso, com poucos meses de uso, você é obrigado a levá-lo até a assistência técnica. Aí começa aquele descaso, falta de compromisso, falta de respeito, falta de responsabilidade, falta de cumprimento do que determinam as leis. Ninguém pede nada além do que o cidadão que presta um serviço, que ele cumpra o que determina a legislação. Se a lei está escrito que o cidadão tem que devolver o produto com 30 dias, nada justifica, Monteiro. Nada justifica que uma cidadã, que uma consumidora tenha que aguardar 2 anos para que o aparelho dela seja devolvido. E nós não estamos falando de uma empresa ou de uma loja de fundo de quintal. Nós estamos falando da concessionária, da autorizada da marca Samsung no estado do Amazonas. Então alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa tem que mudar. Não dá mais para todo santo dia. É o PC que está lá? Neves. Vai chover Neves agora. Não dá mais para todo santo dia a gente mostrar aqui a falta de seriedade de algumas empresas. Nós temos boas assistências técnicas, nós não podemos aqui, de forma alguma, sermos irracionais e condenarmos todas as assistências técnicas. Não é esse o objetivo do nosso programa. Mas tem muita assistência técnica que faz a sua própria lei, que legisla em causa própria, que não faz o que deveria fazer, que não atenta para com a legislação, que não respeita o consumidor. Contra estas mais empresas é que nós defendemos, inclusive, uma política que o Rio de Janeiro vem adotando, que é a de prender estes irresponsáveis. Nós temos no Amazonas o mesmo que tem no estado do Rio de Janeiro, que é a Delegacia do Consumidor. A doutora Lilibete, que era delegada do consumidor, chegou inclusive a fazer algumas prisões na cidade de Manaus. Mas um cidadão que tem 30 dias para resolver um problema e demora 2 anos, sem qualquer tipo de justificativa, sem qualquer tipo de compensação a essa consumidora, fazendo a consumidora de gato e sapato, fazendo com que ela gastasse tempo e recurso atrás dos seus direitos, um cidadão como esse tem que levar de forma didática o cumprimento da legislação. Se a lei diz que há detenção de 2 meses a 1 ano de detenção e multa, a lei precisa ser aplicada. Eu não tenho dúvida alguma, de que quando um gerente desse, de uma assistência técnica, for preso, quando o gerente de um supermercado que comercializa produtos impróprios ao consumo for preso, quando o representante de uma drogaria sem alvará e sem licença for preso, isso só para dar alguns exemplos do que acontece em Manaus e principalmente no interior do estado do Amazonas, as pessoas haverão de repensar as suas atividades e principalmente o modo com que tratam o seu cliente, o seu consumidor e o modo com que desrespeitam as leis desse país. Sempre eu ressalto aqui a necessidade que as pessoas têm de terem bom senso. Não é justo com uma cliente, com uma consumidora, e nós estamos falando de um celular, e o celular agora muitas vezes é instrumento de trabalho das pessoas. Não é justo que uma consumidora fique 2 anos aguardando pacientemente uma assistência técnica a fazer o conserto do seu aparelho. Eu, inclusive, oriento a Maria para que procure a Comissão de Defesa do Consumidor e entre com uma indenização, entre com uma ação pedindo indenização por danos morais e danos materiais contra essas assistências técnicas. Isso é um direito do cidadão, isso é um direito do consumidor. É uma vergonha o que muitas assistências técnicas estão fazendo com os seus clientes, com os seus consumidores. Não é apenas no estado do Amazonas, é um problema do Brasil inteiro. Já disse que até a presidente Dilma fez um pronunciamento em cadeia nacional falando da má qualidade da prestação do serviço por parte das assistências técnicas. Está na hora desse pessoal tomar vergonha na cara e passar a respeitar os seus clientes e os consumidores e principalmente o que determina a lei. Na última quinta-feira,
nós tivemos aqui antecipado um dia o nosso quadro A Hora da Esperança por conta da minha viagem para o estado de Rondônia. E na quinta-feira nós contamos aqui uma história que comoveu muitas pessoas. Eu tive a oportunidade, inclusive ali no Ceasa, de ficar conversando com as pessoas quando a gente aguardava a balsa. E muita gente se encantou e muita gente se emocionou com a história da Dilean. A Dilean é uma mãe de 5 filhos. Ela viveu nas ruas, perambulando pelas ruas, drogada, muitas vezes nua, ela disse isso aqui no programa, embriagada, por mais de 20 anos. Mais de 20 anos nesta situação. Graças a Deus que os filhos da Dilean nunca seguiram este mau exemplo que a mãe dava aos filhos todos os dias. Os filhos procuraram outros caminhos e um deles procurou inclusive o caminho da igreja. Um dia, o Samuel, que é o filho dela, estava conversando com a mãe e disse: mãe, eu queria lhe convidar para que a senhora fosse à igreja comigo, mas amanhã a senhora precisa não estar drogada e nem embriagada para que a senhora pudesse me acompanhar. Como as coisas são no tempo de Deus, no outro dia ela foi sã à igreja. E a partir daquele dia ela nunca mais perambulou pelas ruas, ela nunca mais consumiu álcool, ela nunca mais consumiu drogas. E para que a gente pudesse colaborar, para que ela tivesse uma renda, para que ela pudesse melhorar o seu orçamento doméstico, ela participou do nosso quadro A Hora da Esperança porque ela tinha um sonho de consumo. E nós conseguimos realizar o sonho da Dilean, que eu tenho certeza absoluta vai mudar a vida dela. E nós vamos conseguir escrever uma nova página na vida desta jovem batalhadora e, acima de tudo, um exemplo. Os detalhes no nosso quadro A Hora da Esperança. Todos os dias assistimos noticiários com informações e matérias sobre pessoas envolvidas com as drogas. Mas o que a maioria da sociedade não sabe, o quanto é difícil conviver em um lar na companhia de um drogado. Mesmo que em nossa casa não tenha um dependente químico, é comum saber da existência deles, seja na nossa rua, bairro ou cidade. Dona Edileia Miranda, de 40 anos, personagem de hoje do quadro A Hora da Esperança, é uma ex-dependente química. Sua história de vida é triste, porém mostra que quando uma pessoa tem determinação e acredita em Deus, consegue superar as dificuldades do vício e da vida. Atualmente, com 40 anos, Dileia explica para a nossa equipe como foi viver por mais de 20 anos no mundo das drogas. Mal amizades, maus companhias. As pessoas dizem que maus amizades não levam ninguém a perder, pode até não levar, mas influi muito. E eu fui indo para o fundo do poço, comecei com pasta base de cocaína, depois foi maconha. E depois comecei com cerveja, depois comecei com cachaça, quando da fé eu já estava no fundo do poço, eu estava na sarjeta mesmo. Eu já não olhava para os meus filhos. E eu tive 5 filhos, tenho ainda eles, mas só que as minhas filhas eu dei elas para minhas irmãs. Elas foram bem criadas porque eu vou ser bem séria e realista. Se tivessem comigo eu tinha colocado para se prostituir, porque na droga não tem esse bom. A vida de Dileia começou a ter uma luz de esperança quando seu filho, cansado de ver a situação em que sua mãe estava, tomou a sábia decisão de levá-la para a igreja. Foi lá que Dona Dileia começou a acreditar em Deus. E sua vida teve uma grande reviravolta. Ela conseguiu deixar as drogas e os vícios. Tinha um filho meu menor, que é o Júnior. Toda vez que eu estava fumando droga, fumava droga lá no quintal mesmo, na frente deles, ele dizia para mim assim, o meu filho: mãe, pode fumar. Eu disse assim, eu vou fumar mesmo. Ele disse, não, mas pode fumar, quando eu crescer eu vou ser polícia, e você polícia da Rocan, que eu vou lhe prender. Ele dizia pra mim que ele ia me prender, e eu como, assim, quando o drogado assim, perde amor aos filhos, perde amor em tudo, eu dizia assim, pode ser polícia mesmo, pode ser polícia mesmo, porque daqui para lá eu vou estar velhinha mesmo, não vai me prender não, mas era tudo mentira de Satanás.
Então, quando eu fui pegar o meu filho do encontro, ali eu já tomei uma dose de atitude. Então, quando eu fui pro encontro, que eu fui lá com meu filho também pequeno pegar o meu maior, esse meu pequeno já falou pra mim: mãe, eu não vou mais ser polícia. Quando nós saímos da igreja: mãe, eu não vou mais ser polícia. Eu disse: por que não vai mais ser polícia, meu filho? Ele disse: por que não? Porque agora eu vou ser pastor e a senhora pastora. Eu disse: amém. Como Deus trata, Deus trata rapidinho, Deus tratou ele ali. E nós vamos tentar coroar hoje esse novo momento, esta superação, este exemplo desta jovem, através do nosso quadro A Hora da Esperança, desta quinta-feira. E aí está o carrinho que nos foi ofertado pelo Rodrigo, que vem representando aqui a ESB da Amazônia. Está doando um carrinho de cachorro-quente, a ESB em 3 endereços: na Joaquim Nabuco 773, na Avenida Grande Circular e também na Avenida Margarita, no Nova Cidade. O telefone 3581-1919. Queria agradecer o seu SML, que está aqui também nos estúdios do nosso programa, o proprietário, que mostrando cada vez mais o lado solidário das empresas e dos empresários, através da nossa querida ESB da Amazônia, está doando, né, Rodrigo? Esse carrinho de cachorro-quente. Você viu a reportagem ali atrás. Realmente uma reportagem muito emocionante, né, deputado? Você também se comoveu, né? Com certeza. Acho que todo mundo que assistiu isso em casa se comoveu. Então agora dias melhores na vida desta jovem. Né? E a gente está muito feliz em poder estar ajudando, né, o Grupo SB. Obrigado. Né, para realizar o sonho da dona Dileia. Muito obrigado, dê um abraço no SML que está ali, eu acho que também emocionado com a história. E muito obrigado por ajudar a gente a reescrever a história da vida dessa jovem mãe. Tá contente? Amém, deputado. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, a sua equipe, a Zélia. Esse final de semana já vai ter carrinho novo na praça e cachorro quente novo na praça, se Deus quiser. Que você continue firme nesse seu propósito, você continue irradiando esta alegria, esta fé, essa esperança em Deus e na sua família. Amém. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Obrigado, tá, querida? Vá com Deus. Obrigado, tá, Rodrigo? Obrigado. Tá lindo, graças a Deus. Agora a minha vida vai mudar, melhorar mais. Cada vez mais Deus para mim está escrevendo uma nova história. Mas como eu sempre ressalto, eu quis ser liberta, eu quis ser sarada. Eu usava droga direto, eu bebia direto, eu larguei tudo. Mas para honra e glória do Senhor Jesus, que as pessoas venham ver que ela tem que ter essa força de vontade. O drogado tem que querer ser liberto. Agora eu vou trabalhar, vou viver minha vida honestamente. Acabou aquela de lei, tá pedindo R$1. Eu vou trabalhar, conquistar o meu pão com o meu suor. Realmente é algo bem especial, né? Você vê uma história dessa de vida, né? Ser moldada, ser mudada, né? E pra gente da SB, com certeza, é um sentimento de gratidão, de poder compartilhar esse momento, né? De ajudar essa senhora a realizar seu sonho, de poder prover o sustento para sua família, né? De poder realmente, né, de uma forma digna e correta, né, tá suprindo as necessidades familiares dela, né? Realmente é algo... Bom, nós estamos aqui hoje com a família, né? Família reunida, os filhos, que foram, sem dúvida alguma, a grande motivação para que a Dileã pudesse rever o seu conceito de vida, né? Eu vi as fotos dela ali, uma imagem degradante de uma pessoa que não representa sequer alguém que poderia ser mãe de 5 filhos, né? E graças a Deus, graças ao Samuel, graças ao Ismael, graças a Tainá, graças aos vizinhos, aos amigos e principalmente graças à presença de Deus, hoje nós estamos aqui comemorando não apenas essa história bonita, que é uma história de exemplo que ela tem, mas uma nova página. Nós estamos escrevendo hoje, juntamente com os filhos dela e com a força de vontade dela, uma nova página na vida desta jovem família, que será através de um trabalho digno, decente, honrado e honesto. Eu torço muito para que essa ajuda da ESB, que nos proporcionou a doação desse carrinho, possa colaborar efetivamente para que eles possam ter um ambiente familiar melhor, uma renda doméstica melhor e um novo rumo na vida de todo mundo. Eu estou muito alegre, muito satisfeito, porque conheci uma história que era uma história que tinha tudo para ser uma história trágica, né? E que nós conseguimos hoje contar um pouco uma história com um final feliz. Isso que me emocionou bastante no programa de hoje.
graças a Deus esse carro está me ajudando muito. Eu agradeço primeiramente a Deus, ao programa Exija Seus Direitos, por dar oportunidades para pessoas assim, de dar, mas de realizações. Porque meu sonho aqui foi realizado. Aqui, para honra e glória de Jesus, não preciso mais estar mendigando R$1 de um, R$1 de outro. E aqui eu estou ganhando meu pão de cada dia honestamente. E que as outras pessoas que usam droga, que elas venham ver que há saída para droga, a saída para cachaça, que eu era caída naquela Avenida Brasil. Mas está aqui, Deus a cada dia para mim está mudando a minha história. Mas eu sempre digo que para o drogado ser liberto, ele tem que querer. Ninguém pode querer pelo drogado ou pelo pé inchado. A decisão tem que partir de dentro dele, não querer mais. Muito bem, graças a Deus, a SB, as empresas, aos empresários que têm a solidariedade nas veias, que acreditam que nós precisamos ter a chamada responsabilidade social. É uma história muito difícil de ser contada, difícil de ser narrada, difícil até de ser editada, mas é uma história da vida real. É uma história que mostra muitas vezes que o ser humano pode superar os obstáculos, os percalços da vida, com a fé, com a coragem e com a determinação. E muitas vezes nós estamos nos acostumados já a ver o processo inverso. Geralmente é a mãe quem tenta resgatar os filhos do vício da droga, do vício do álcool. Nesse caso, foi um filho dela, o Samuel, que pegou a mãe pela mão, levou até uma igreja e ela não precisou de tratamento, de internação, de drogas químicas para superar a sua dependência. Ela, com a fé dela, com a determinação dela, com o amor que tem pela sua família, a Dilean hoje está de volta às ruas, mas dessa vez não mais como uma usuária de drogas, como uma usuária de cachaça, uma pessoa que ficava mendigando R$1 nas ruas para que pudesse alimentar os seus vícios. Dessa vez ela está vendendo os seus produtos, trabalhando ao lado da família, dando agora sim um bom exemplo para a família e, sobretudo, para os filhos. Que a gente possa, daqui a algum tempo, voltar à compensa e ver a Dilean lá trabalhando com dignidade e, acima de tudo, sendo um exemplo não apenas para a família, mas um exemplo para todas aquelas pessoas que acabam entrando neste mundo, que é o mundo das drogas. E vocês viram pelo próprio depoimento dela que, se a pessoa acreditar, tiver força de vontade e, acima de tudo, tiver fé na sua vida, você consegue superar esses obstáculos. Final de mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência tem as irmãs Socorro e Conceição, que vão comandar o nosso querido Câmera 13. Um ótimo almoço, uma ótima tarde, que Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã, quinta-feira, com mais uma edição do nosso programa. Boa tarde, até lá.